tô nervosa. Hoje sou eu que vou estar aqui a entrevistar a Carol. Hoje sou eu que vou ajudar a contar a história desta mulher maravilhosa. E que conhecemos-nos exatamente porque ela começou por contar uma história linda de um parto que acompanhamos aqui na Úteros, e foi da forma maravilhosa como tu conseguiste captar a essência da história. E depois também surgiu esta ligação e também conhecer-te, maravilhoso. E por isso, hoje estamos aqui. E então eu pensei que eu gostava muito de saber quando tu eras pequenina, o que é que tu querias ser quando crescesse? Uma coisa que sempre me chamou a atenção, mesmo quando era criança, era prestar atenção nos outros, sabe? De verdade. Mas eu lembro daquela cena assim de querer ser professora. Ao mesmo tempo que os meus avós, quando eu era criança, eu não tenho mais essas imagens, mas a minha avó comprou uma câmera de filmagem Panasonic, assim. E eu filmava escondido. Mas ainda assim não pensaste logo nisto? De ser videógrafa e fotografia, não foi uma coisa que foi logo? E o que é que foi logo? A psicologia. A psicologia. A psicologia. Eu sempre gostei de conversar com pessoas, e até as pessoas que eu não conheço, ver que alguém tá com cara de choro assim, e passar e dizer, tá tudo bem? Precisa de uma ajuda? Tá tudo bem? Sabe? E isso eu já fiz. Já chorei com desconhecido em ônibus. Aí fui pra psicologia, acho que por causa disso, de, sei lá, entender assim um pouco melhor as pessoas e os sentimentos delas, assim, sabe? E depois, como é que foi esta viragem, não é? Porque a psicologia, a fotografia, vídeo... Eu, na psicologia, eu nunca tive vontade de fazer a psicologia clínica. O que eu fazia na psicologia era psicologia hospitalar. Eu atendia criança em hospital. E achava forte, assim, ali era muito sensível, né? Sou até hoje, mas imagina, com mais nova eu era mais ainda. E aí eu não conseguia separar as coisas, sabe? Não conseguia, assim, deixar as crianças e as mães no hospital e ir pra casa. Então isso era uma coisa, e eu pensava assim, pá, se eu tiver com esse sentimento também não ajudo, sabe? Aí eu fui falar com um primo meu, que tem uma produtora, e a minha ideia na época, qual que era, né? Continuar fazendo isso, mas tentar em alguns outros momentos do dia, assim, fazer outras coisas pra tentar dar uma equilibrada na energia, pra que quando eu entrasse no hospital, eu pudesse agregar com alguma coisa lá e não chegar sendo a mais comovida, entendeu? Tipo, também não agrega, sabe? Só que aí, em seguida que eu falei com ele, ele fechou um contrato grande, assim, que precisava de uma contratação mesmo, sabe? E ele veio conversar comigo se eu não queria entrar mesmo, porque daí eu ia ter que estar todo o tempo. E foi uma decisão bem difícil na época, foi bem difícil mesmo, mas eu pensei assim, eu vou parar isso da psicologia, não tô me sentindo agora pronto pra fazer isso, mas vou voltar depois a fazer isso de forma filantrópica. E já consegui, e é o que eu faço filmes filantrópicos pra causas que eu acredito, entendeu? E isso me realiza. E eu me apaixonei rapidamente por aquele universo. Shows, minisséries, fiz direção de produção de comerciais, foi uma época legal, gostava. Mas depois houve outra grande mudança na tua vida, não é? Sim. Foi quando eu engravidei, né? E eu queria muito ser mãe. Aí quando eu descobri que eu tava grávida, eu disse, agora vou ter que mudar o ritmo, né? Porque não vou continuar nesse ritmo assim. E aí comecei a pensar o que é que eu ia fazer, que eu pudesse juntar as coisas todas e criar uma coisa diferente. Eu sou formada em balé clássico, então a música, a dança, o movimento, essas coisas eu gosto muito também. Acho que por isso que eu tenho essa coisa com o filme. Eu adoro fotografia, mas o filme me... Sabe? Quando a gente faz uma foto e eles pegam o teu telefone e dizem assim, eu vou até fazer um vídeo. A gente sabe que vai encher o telefone com um troço muito maior, mas a gente quer mais daquele momento, né? A gente quer a voz, a gente quer o movimento. Então o filme pra mim me bate assim, sabe? É mesmo como entrar de novo naquela memória, naquela cena. Mas aí engravidei do Edu e foi mesmo assim, botar no papel, sabe? Tipo, tudo que eu gosto de fazer. Fui indo assim, até que eu pensei, isso eu amo. Isso eu amo. Contar a história das pessoas é uma coisa que, eu ia amar fazer. E aí juntei essas coisas todas e comecei a fazer filmes de família. Tu deve sentir isso também, não importa quantos bebês a gente vê nascer. É um bebê, né? É uma família que tá nascendo ali dentro da sua configuração. E acho que também, de certa forma, a gente volta pra nossa história, né? E se rever ali também a primeira vez. E depois de todo teres começado e os partos,
Entretanto, mais uma mudança, não é? Mudaste de país, não é? Vieste aqui para Portugal. Quando eu trabalhava na TV até, eu disse, quero fazer um mochilão, não sei o que, peguei e vim sozinha pra cá, pra Europa. E foi uma experiência maravilhosa. E cheguei no Brasil com muita vontade de voltar pra cá. Eu me senti em casa, não sei explicar. Eu sou portuguesa também, né? Eu sou luso-brasileira espanhola. Eu amo meu estado, eu amo minha cidade, eu amo meu país e sou muito apegada à minha família. Mas eu tinha mesmo muita vontade de vir pra cá. E a minha família também, né? Então, voltando. Em 2017, a gente tomou a decisão de vir, né? E eu vim, eu e o Edu. Naquela época ele tinha 5 aninhos, ele era mesmo pequeno. E eu lembro, assim, quando eu tava atravessando o mar, assim, com ele de madrugada, uma escuridão, né? Daí tu para assim e pensa, eu estou acima do mar. E eu lembro de pensar assim, é isso mesmo, né? Tô mesmo fazendo isso. Ele tava dormindo, assim, de pensar, eu tô mesmo fazendo isso, eu vou mesmo aterrar, como vocês falam, numa cidade em que eu não conheço ninguém, porque eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém nos esperando no aeroporto. Não tinha, eu cheguei de Airbnb. Com o Edu, 3 malas e o Batman. Porque ele vinha agarrado no bonequinho do Batman. E juro pra ti que várias vezes na viagem eu pensava assim, eu tô com o Batman, não tem como ganhar. Só segue planos. E foi assim. A gente desceu aqui, nós 3. E 3 malas. E fui construindo as coisas devagarinho. Ele é o teu diretor, não é? Ele é o diretor. Ele já era conhecido como diretor lá em Porto Alegre na empresa, porque tu sabe que tem filho, quem é que manda na nossa agenda? Né? Os diretores, muitas vezes, são eles. Ele pegou uns cartões que eu tinha da empresa e botou o nome dele atrás. Isabel, eu tenho guardado. Eduardo, eu tenho guardado o cartãozinho no dele. Isso, guardado. Nossa, meu Deus. Tá lindo isso. Tá, mãe? Foi tranquilo. Maravilhoso, filho. O diretor me acompanha, assim. Bom, olha, portanto, criar aqui uma empresa em Portugal, não conhecendo ninguém, com um filho pequenino, não é? Ou ter que sustentar a casa e a família. Como foi essa experiência? O que é que te ajudou a prosperar? Porque estás a vencer. Foram as pessoas que eu encontrei pelo caminho, sabe? Claro que a minha família deu suporte e tudo mais, mas não foi fácil, sabe? Mas eu acho que desde o início, assim, eu fui conhecendo pessoas mesmo muito legais, sabe? Eu não sei como explicar isso, sabe? As famílias que eu fui contando as histórias e isso me emociona, porque, tipo assim, acho que quase todas. Eu contei uma história, depois eu contei outra história, depois eu contei outra história da mesma família, sabe? Ou de amigo daquela família. As pessoas acham que sei lá, como eu fico amiga das pessoas, que eu faço os filmes dos meus amigos, mas na verdade, tipo, é o contrário, eu faço os filmes e acabo virando amiga das pessoas. Começou por ser a história da gravidez e do parto e agora? Agora temos outras histórias, não é? Então, as famílias chegam até mim, algumas grávidas, algumas já com bebês nascidos. E a parte acho que eu mais gosto, que me lembra essa coisa da TV e tal, é sentar e entender o que a gente vai contar dali, porque tem muita coisa, tem muitos caminhos, o que nós vamos pegar dali, como a gente vai contar. A gente faz o roteiro e aí a gente começa a contar as histórias. Aí tem vários tipos, tem filme de gestação, gravidez, tem o primeiro aninho e aí o batizado. Por exemplo, depois outro filme que a gente fez aqui, que foi dos primeiros lá da Lorena, a gente fez a gravidez, daí depois o primeiro aninho dos guris, o convite do batizado. O batizado, agora há pouco filmei as bodas de ouro dos avós, aí eu vi eles entrando de gravatinha borboleta caminhando e tu pensa, meu Deus, sabe? Como é que eu não vou chorar, Isabel? Eu sou sempre a que chora mais, eu faço cada fiascão horroroso. Porque imagina, eu vi eles na barriga, aí estavam ali os dois assim caminhando, assim, tipo de camisa, gravatinha, entrando, são essas coisas assim. Portanto, isto de contar a história de família, não é? Interessa-te muito contar esta e captar as emoções, porque eu acho que é isso que distingue um bocadinho, é essa tua sensibilidade que tens e que te levou a seguir psicologia, mas é isso que faz com que depois as peças que tu trabalhas são tão especiais, não é? Ter essa sensibilidade para contar a história do outro de maneira a que o outro se reveja nela, eu acho que não é toda a gente, e sem dúvida nenhuma. Tu consegues ter essa sensibilidade. Uma coisa que eu acho legal de falar é que eu tenho percebido lá no Brasil, os filmes eram mais clipe. Mais clipe.
E aqui eu tenho trazido mais a questão da psicologia, de falar. E uma coisa que eu tenho percebido, e isso eu acho super importante, é que quem me contata quase sempre são as mães, né? São as mulheres, quase sempre. E elas dizem quase sempre a mesma coisa. Olha, eu tô super empolgada, mas meu marido tem um pouco de vergonha, meu marido não alinha, meu marido não quer. E eu já percebi isso, sabe? E dou a volta a isso. Não, então tá tranquilo, vamos devagarinho, deixa ele ir. Cria-se o ambiente e é muito engraçado, muito fofo de ver que eles querem falar. Os homens querem falar, os pais querem participar. Isso é bonito, sabe? Porque eu costumo perguntar deles, assim, e eles estão abertos e falam das esposas e falam da família e choram. Muitas vezes os homens choram. Muitas vezes os homens choram. E isso me comove. Claro, eles choram, nós começamos a chorar, eu começo a chorar também, né? Não é padrão, mas ver assim... Isso me toca, o meu lado da psicologia, sabe? É como se eu trouxesse essas coisas, sabe? Mas na verdade essa que é a magia do teu trabalho e do especial que é que tu és nesta profissão, não é? Porque não é para que uma pessoa que não está habituada, que não está confortável em ser filmada, em se expor, em se abrir, não é? No seu íntimo para a câmara, como é que de repente, estando contigo, parece que está em casa e está tão à vontade que até se permite pôr cá para fora emoções que se calhar nunca tinham saído. Nós tivemos uma experiência juntas, não é? Portanto, foi o casal que disse, olha, eu tenho alguém que gostava que estivesse presente no parto para documentar e para nós foi tranquilo e portanto foi conhecer-te lá. Não é? Perceber a tua energia lá, não é? Como é que tu, o cuidado com que tu colhias as imagens e acima de tudo depois também eu ter estado, também foi uma história que eu tive, não é? E portanto eu ter estado e vivido aquela história e depois a surpresa que foi ver a história e identificar-me com a história, não é? Porque eu também tinha estado lá. E portanto disse, não, isto, porque eu já conhecia muitos trabalhos de outras pessoas antes, eu disse, não, isto aqui tem alguma coisa especial e diferente. E fui conhecendo cada vez mais o trabalho que fazias e também fui-te conhecendo uma pessoa maravilhosa que é, pronto. Portanto, foi muito fluido, na verdade. E agora fazes parte daqui com outros. Por isso, se alguém estiver aí em casa e quiser contar uma história, na verdade, mesmo achando que, pensando que não tem jeito nenhum e eu fico sempre mal na câmara ou vou ficar, experimentem, porque aqui a Carol faz magias, mas não é uma magia de Photoshop, é uma magia Carol Goya. Vocês só vão experimentar se conhecerem.